Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática. Depois de 2 semanas sem aula, né? Uma semana de revisão e uma semana de carreiras, né? Lá no nosso Instagram. Nós esperamos que vocês tenham conseguido pôr as matérias que estavam atrasadas em dia. Esperamos que vocês tenham participado da semana, né, de profissões, que tenham conversado, distraído um pouco, pensado um pouco melhor sobre a carreira que pretendem seguir e que continue se cuidando também, na medida do possível, tá bom? Hoje é a nossa aula de número 16. Nós terminamos aquela parte de trigonometria, né? E na nossa aula de revisão, a gente postou, a gente indicou, né, os vídeos que vocês teriam que assistir para fazer, para dar uma revisada, né? E nós postamos, eu e o Pedro, né, o monitor Pedro, a gente fez uma lista de exercícios contendo as aulas pares, tem das aulas ímpares também, que a Juliana e a Maria Clara fizeram. Então deem uma olhada quem ainda não viu, tá? Porque eu acho que é legal, porque aborda todas as aulas que nós vimos até agora e acho que é bom pra gente dar uma lembrada. Tem lá a lista, tem o gabarito, comentado, claro. E caso vocês tenham alguma dúvida, aquele papo de sempre, pode procurar a gente, tá bom? Fiquem à vontade para procurar caso tenha alguma dúvida. Então, vamos lá para nossa aula de número 16. Hoje nós vamos falar de quadriláteros. Mais especificamente, paralelogramos e dentro deles os losangos, retângulos e quadrados e depois os trapézios. Tá bom? A gente viu os triângulos, né? Então agora nós vamos falar de quadriláteros. Bom, o que são quadriláteros? Quadriláteros são figuras geométricas com 4 lados. Como os triângulos eram figuras geométricas com 3 lados, né? Então a gente vai sempre pegando aquele conhecimento construído anteriormente e vai aumentando ele, né? Vai explorando ele um pouquinho mais a fundo. Na nossa próxima aula, que já vou dar um spoiler aqui, vai ser sobre polígonos em geral, né? Então a gente vai ver os de 5 lados, os de 6 lados, mas aqui nós vamos abordar, vamos tratar, né, os de 4 lados, os quadriláteros, beleza? Então olha só, eles podem ser côncavos e convexos. Olha só esse aqui da esquerda. Por mais que ele seja estranho, ele tem 4 lados, ó. Um, dois, três, quatro. Esse aqui a gente, assim, parece mais normal pra gente, né? Mas o da esquerda, o côncavo, também é um quadrilátero, tá? Para ser quadrilátero, basta que tenha 4 lados. Beleza? Ele pode ser côncavo ou convexo. E bom, um quadrilátero é convexo quando a reta que une dois vértices consecutivos não encontra o lado formado pelos dois outros vértices. O que isso quer dizer? Olha só. Quando a reta que une dois vértices consecutivos, o que são dois vértices consecutivos? São dois vértices aqui, ó, um do lado do outro, tá? Esse é consecutivo a esse é consecutivo a esse, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos olhar aqui esse convexo aqui, ó. Vamos traçar como se fosse uma reta aqui, tá? Uma reta imaginária, uma linha imaginária aqui, uma reta. Então, a reta que une dois vértices consecutivos não encontra o lado formado pelos outros dois vértices. Quem são os outros dois vértices? São esses aqui, né? Se a gente traçar uma reta aqui, né, a gente vê que esse e esse lado aqui, eles não se tocam, não se cruzam, né? Vocês vão me falar, mas se eu prolongasse, eles se cruzariam. Beleza, mas vamos pensar só na figura, só no quadrilátero. Esse lado não cruza com esse, da mesma forma que esse lado não cruza com esse. Por isso, ele é convexo. Agora já no côncavo aqui, ó, se eu pegar esse lado aqui, essa reta, já cruza com essa, tá vendo? Então ele é côncavo. Tem outra definição que diz que se eu pegar quaisquer dois pontos dentro dele, do convexo, a linha que une esses dois pontos vai estar sempre dentro desse polígono. E ó, se eu pegar quaisquer dois pontos aqui, pegar por exemplo um ponto aqui e um ponto aqui, a linha vai estar aqui dentro, a reta vai estar aqui dentro. Se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, a reta vai estar aqui dentro. Já no côncavo, ó, por mais que eu tenha dois pontos que possam estar ligados, se eu pegar por exemplo um ponto aqui e um ponto aqui, a reta passa por fora, tá vendo? Tem uma parte fora. Então por isso que ele é côncavo e esse é convexo, tá? Outra definição, assim, não definição, mas uma coisa que ajuda a gente a gravar é besta, eu sei, tá? Mas ajuda, ó. Concavou. Parece que cavou uma parte dele, tá vendo? Parece que tirou uma parte dele. Parece que ele foi cavado. Então por isso que ele é côncavo e convexo, tá? Só uma definiçãozinha. E bom, para os convexos a gente vai ver que a soma dos ângulos internos é 360 graus, diferentemente dos triângulos, onde era 180 graus, né? Aqui é 360 graus. Ele possui duas diagonais. Diagonais, ó, pega os vértices opostos e une. São as nossas diagonais, beleza? O triângulo não tem diagonais, né? Como a gente já tinha visto, beleza? E bom, dentro dos quadriláteros, né, que foi que a gente viu, a gente vai ter os paralelogramos, que são o quê? São quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. São os retângulos, losangos e quadrados, são tipos de paralelogramos, tá? Então olha só,
dois pares de lados paralelos. Ó, esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse, tá vendo? Da mesma forma aqui, ó, esse é paralelo a esse paralelo a esse. Então aqui nos nossos dois casos, o lado AB é paralelo ao CD e o AC é paralelo ao BD, tá? Esses dois tracinhos assim inclinados quer dizer paralelos, tá? Um símbolo de paralelismo que a gente chama, beleza? Por isso, paralelogramos, ok? Bom, os paralelogramos eles podem ter todos os lados congruentes, que são de mesma medida, né? Que são chamados losangos, não são losângulos, tá? Losangos, beleza? Losangos, tanto essa grafia quanto essa pronúncia estão errados, tá bom? Losangos. Todos os ângulos congruentes, que são os retângulos, e todos os lados e ângulos congruentes, que são os quadrados. Então a gente já pode pensar aqui, se a gente vai ver mais lá na frente, mas os quadrados eles podem ser retângulos e losangos, isso cai bastante, tá? Essas coisas de dizer se ele vai te dar várias afirmativas e vai pedir para que vocês marquem quais são falsas, quais são verdadeiras, enfim. Ele vai te falar coisas do tipo todo losango é um retângulo, todo retângulo é um losango, todo quadrado é um retângulo, e aí? A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Mas já pensem, ó, a gente na letra A, né? Todos os lados são congruentes. Letra B, todos os ângulos são congruentes. E letra C que eu digo, né? A gente está falando que eles podem ter, né? A, B e C. C, todos os lados e ângulos congruentes, que são os quadrados. Então, aqui, todos os lados congruentes. Então, olha só. Esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse, tá? E possui os dois lados, né? Pares de lados paralelos. B, o retângulo. Todos os ângulos congruentes. Aqui, ó, os ângulos de 90 graus. Mas os lados não são, né? Esse é congruente a esse e esse é congruente a esse, mas não são todos. E o quadrado, que possui tanto os lados quanto os ângulos congruentes. Então, sim, aquela coisa que eu perguntei para vocês antes, o quadrado tanto é um retângulo quanto um losango. Por quê? A definição de losango diz que ele tem que ter os lados congruentes, tem que ter os lados de mesma medida. Isso o quadrado tem. E a definição de retângulo diz que ele tem que ter os ângulos congruentes. Isso o quadrado também tem. Então o quadrado tanto é um losango quanto um retângulo. E por que a gente não chama o quadrado nem de meio losango, meio retângulo, ou de losango retângulo? Porque ele é muito específico, né? Ele tem essas duas características aqui, A e B juntas. Então ele tem um nome próprio, quadrado. Beleza? Mas o retângulo não é um losango e o losango não é um retângulo. Beleza? Ah, e os três são paralelogramos e são quadriláteros, com certeza, tá bom? Bom, características dos paralelogramos. Os ângulos opostos são congruentes. Então, olha só. Aqui o que a gente fez? A gente traçou, ó, vamos pensar em duas paralelas e depois mais duas paralelas, só que sendo transversais a essa, né? Ou no caso aqui, ó, duas paralelas e outras duas paralelas sendo paralelas entre si, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Vamos ter um alfa e beta, e aqui vai ser beta porque é oposto pelo vértice, e aqui vai ser alfa. Da mesma forma, né, aquela regra de alternos internos, alternos externos, correspondentes, a gente acha todos os ângulos aqui. Beleza. Repara que esse ângulo é oposto a esse, eles medem a mesma coisa, e esse ângulo é oposto a esse, eles medem a mesma coisa. E a gente viu, né, e a gente tem aqui nossa figura geométrica, nosso paralelogramo, beleza? Com ó, ângulos internos alfa, beta, alfa, beta. E a gente viu que a soma dos ângulos internos deles tem que ser 360 graus. Então, 2 alfa mais 2 beta, 360 graus. Da mesma forma, a gente veria que alfa mais beta, se a gente dividir tudo por 2 aqui, a gente tem que alfa mais beta é igual a 180 graus, né? Mas isso a gente já poderia ver aqui, né? Olha só. Eles são com certeza os suplementares aqui, ó. Alfa mais beta, 180 graus, faz o ângulo raso. Beleza? Então, caso peça os ângulos internos, vocês já sabem como fazer. É só trabalhar com esse conceito, tá? A área encontrada multiplicando sua base por sua altura. É assim que a gente encontra a área de um paralelogramo. Então, olha só. A gente tem aqui um paralelogramo qualquer, ABCD, tá? A gente traça a altura, ó, a altura sempre perpendicular, tá? O menor segmento que encontra, né, o outro lado sendo perpendicular, tá? Aqui é a altura. E a área vai ser B vezes H. A gente vai encontrar lá na frente, a gente vai ver que a área do retângulo é B vezes H também. A área de qualquer paralelogramo vai ser B vezes H. Mas como é que a gente faz isso? Tipo, a gente poderia, porque a gente sabe mais assim do retângulo e tal, é a primeira que a gente vê, o que a gente faz? A gente pega esse triângulozinho, meio que corta ele e passa ele pra cá, ó. Ele encaixa perfeitamente aqui. Então, isso aqui é a altura, tá? E essa aqui é a base, tá bom? A base é esse segmento aqui e a altura é esse segmento aqui, tá? Esse segmento aqui, beleza? A gente poderia botar um ponto aqui, A, H, enfim, mas a gente só está importando, o que importa pra gente aqui é o tamanho do segmento, tá? Então essa aqui é a base, essa aqui é a altura, e o que a gente faz, que eu falei? A gente corta esse triângulozinho e passa pra lá, encaixa ele lá.
a gente vai ter alguma coisa assim. Ó, aqui embaixo continua sendo base, por quê? Esse pedaço que estava aqui passa para cá, então a gente continua tendo B aqui embaixo. A altura, né, continua valendo H, tipo, esse H é esse H, que a gente tem um lado. Então a área é B vezes H, BH, beleza? Isso aqui é importante, é uma área assim que eles consideram trivial. O que é trivial? Geralmente isso não vai ser dado no problema, ele já vai partir do pressuposto de que vocês sabem, então é importante saber que é BH, beleza? No caso, base vezes altura, tá bom? Bom, vamos agora ver os losangos, né? Porque a gente estava vendo quadriláteros, aí vimos um pouco o conceito geral de paralelogramos. Agora a gente vai ver losangos, retângulos e quadrados e depois os trapézios. Então, olha só, os losangos têm dois pares de lados paralelos, né? Claro, ele é um paralelogramo. Os ângulos opostos são congruentes, os quatro lados são congruentes e não necessariamente seus ângulos são iguais. Então, a gente tem alguma coisa assim, ó. Os dois pares de lados paralelos, perdão. Os ângulos opostos congruentes, se aqui vale alfa também, se aqui vale beta. Os quatro lados medem a mesma coisa, tá? E não necessariamente seus ângulos são iguais, ó. Tá vendo? São diferentes. Diferentemente do quadrado, onde os quatro ângulos são retos, né? Aqui não. Por isso que no losango é o nosso velho balãozinho, tá bom? Ou o ouros da carta do baralho, tá bom? Ele é um losango também. Bom, e aqui a gente tem que AB é paralelo a DC e AD paralelo a BC, beleza? Bom, como é que a gente calcula a área do losango? Bom, olha só. A gente tem aqui no losango uma diagonal maior que mede Dzão, tá vendo esse segmento aqui maior, a diagonal maior, e a diagonal menor que mede Dzinho. Então aqui, ó, diagonal maior, diagonal menor, beleza? Ok, então olha só, eu vou pegar esse losango e dividir em dois triângulos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou cortar exatamente aqui, ó, na diagonal menor. Pronto, tenho dois triângulos, tá vendo? E o que acontece, ó? Esse segmento aqui continua valendo D, né, porque é a diagonal menor. Agora, esse aqui mede D sobre 2, metade de D, do Dzão, né? Metade da diagonal maior. Aqui mede a metade da diagonal maior e aqui também. Então, vamos esquecer por enquanto de baixo, vamos olhar para o de cima. Ele é um triângulo. E a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? Dzinho. Quem é a altura? O D dividido por 2, porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Né? Aqui, ó, os ângulos de 90 graus aqui. Então, Dzinho vezes D sobre 2 dividido por 2 é a área desse triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, a gente tem isso aqui, ó. A área de um triângulo do triângulo específico nesse caso, né? Dzinho vezes metade de Dzão dividido por 2 vai dar a área. Bom, D vezes Dzinho aqui fica Dzinho multiplicados em cima dividido por 2, dividido por 2. Como é que a gente faz? Isso aqui é uma divisão de frações, né? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Repetindo a primeira vai ficar Dzinho dividido por 2 vezes o inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Se aqui vale 2, né? Se esse denominador aqui vale 2, o inverso dele é meio. Então a gente tem Dzinho dividido por 2 vezes meio. Como é que a gente faz? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Vai ficar Dzinho vezes 1, dá D vezes Dzinho vezes Dzão, dividido por 2 vezes 2 dá 4. Então a área desse triângulo aqui é Dzinho vezes Dzão dividido por 4. A área de um triângulo, só que a área total que a gente quer é a área de dois triângulos. Esse triângulo de baixo é exatamente igual ao de cima, tá? A base dele aqui é Dzinho e a altura dele também é metade de Dzão. Então a área total vai ser 2 vezes esse valor aqui dessa área desse triângulo que a gente encontrou. E fazendo essa continha, a gente vai ter, né, 2 vai lá para cima, multiplicado, 2 Dzinho Dzão dividido por 4. 2 com 4 a gente simplifica, né, por 2, fica 1 embaixo 2. Então a gente tem que Dzinho Dzão dividido por 2. Essa área total é a área do nosso losango, então a área de um losango é Dzinho vezes Dzão dividido por 2. Traduzindo, a área de um losango é a diagonal menor multiplicada pela diagonal maior dividido por 2. Beleza? É importante saber essa área também, tá? Mas não tem erro. Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Esse cálculo aqui em cima foi só para vocês verem de onde vem, tá bom? Essa aqui é a área do losango. Ok. Vamos agora ver os retângulos. O retângulo é um paralelogramo com os quatro ângulos retos. Então, olha só. É um paralelogramo aqui, né? Então, ele parte daquela coisa, tem os dois pares de lados paralelos. E ele tem os quatro ângulos retos, ó. Aqui os nossos quatro ângulos retos. E se a gente somar, né? 90 mais 90, 180. 180 mais 180... 180... Eita, calma aí.
90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né? Em questão. Os ângulos opostos aqui são iguais, ó, tá vendo? 90 e 90, né? Já que eles são iguais, e eles opostos são iguais também. Você pegar os opostos. Beleza, e a área do retângulo vai ser base vezes altura, né? Então, olha só, a área do retângulo é BH. BH é o nosso Bruno Henrique, BH. E o Bruno Henrique, sabe onde ele nasceu? A informação inútil que eu trago para vocês. O Bruno Henrique nasceu em Belo Horizonte, que também é BH. Então, a área de um retângulo é BH. Não esqueçam disso, não vou deixar vocês esquecerem, beleza?